O Internacional, que ontem venceu a equipe do Caxias por 2-0, ganhou folga hoje. Os atletas receberam folga no dia de hoje e se representam apenas amanhã, na parte da manhã. Mas uma informação impactou o noticiário colorado na tarde de hoje. Pedro Henrique, atacante, pode estar de saída, pode estar indo para outro clube brasileiro e vamos tratar neste vídeo a respeito disso. Antes eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo, tá? É muito importante que você curta o vídeo, assista até a final e também ative o sino das notificações, que é muito importante para que você sempre fique atento e receba as notificações de todos os vídeos aqui do canal do Lucas Fontes. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, o Inter, como eu falei, ontem venceu a equipe do Caxias por 2-0. Hoje os jogadores receberam folga e amanhã eles se representam no CT Parque Gigante às 9h30 da manhã. E aí o técnico Eduardo Cudê vai começar a preparar o time que vai enfrentar o Santa Cruz na quarta-feira às 9h30 da noite. Eu acredito que existe uma tendência de que vá um time misto ou talvez até um titular. Sabe por quê? No final de semana seguinte, né, no próximo final de semana, o Inter enfrenta o São José no Paço da Areia. E eu acho muito difícil que o Inter, naquela condição de gramado, que eu nem acho que se joga futebol ali, se joga algo parecido com futebol, o próprio técnico do Arco deu indício de que ali ele não vai colocar o seu time titular. Ele até deu uma risada ali quando o Jairo Vink falou da condição do gramado, enfim, do Paço da Areia, o gramado sintético. É um gramado que sempre foi muito criticado aqui no Rio Grande do Sul, e ainda mais com o debate que se tem hoje em dia no futebol brasileiro a respeito da condição de gramado sintético e do debate que existem já em outras ligas. Eu acho muito difícil. O próprio presidente Barcelos no ano passado disse que ia iniciar o debate nesse ano, né? Ia tentar iniciar o debate nesse ano a respeito de pedir o fim do gramado sintético. Eu acredito então que o Inter vai fazer um planejamento de colocar talvez um time misto ali com alguns jogadores titulares contra o Santa Cruz para dar aí um descanso para os atletas contra o São José no Paço da Areia. Bom, a notícia que realmente impactou na tarde de hoje, a informação do meu amigo, inclusive colega Lucas Pedrosa, que é lá do SBT, dando conta de que o Inter está negociando a contratação de Pedro Henrique. O Pedro Henrique, o PH, jogador que já tem 33 anos, para você que de repente é torcedor vascaíno que veio se informar aqui nos vídeos daqui de Porto Alegre. O Pedro Henrique é um atacante de 33 anos, ele gosta de jogar mais pelo lado, um atacante de velocidade. Porém, com o técnico Eduardo Cudê, existe um debate ali, porque o Eduardo Cudê já disse em algumas vezes que prefere colocar ele como centroavante. O Pedro Henrique, inclusive, já disse em entrevistas, em zona mistas, que não gosta de jogar nesse posicionamento, apesar de que tenha tido alguns bons desempenhos nesse posicionamento, fazendo gols, inclusive foi artilheiro do Campeonato Gaúcho dessa forma, com o Mano Menezes ainda, mas ele ainda não... Com o Eduardo Cudê, existe aí um desalinhamento entre os dois, tá? E com a chegada do Alário, com a chegada do Borré, talvez seja mais difícil que o Pedro Henrique ganhe mais minutos, apesar de que ele ganhou alguns minutos nesses primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, mas sempre com o time reserva. Com o time titular, inclusive no último jogo ele não entrou o Luca, ele não entrou, então ele tem optado por outros jogadores ao invés do Pedro Henrique. E o Vasco, ele tem uma reunião marcada com o staff do Pedro Henrique, e essa informação já está confirmada por todas as partes aqui em Porto Alegre, tanto o staff do atleta como o Internacional, tá? E o Inter não se opõe, tá? O Inter não se opõe que o Pedro Henrique saia, mas ele quer uma boa compensação. Eu preciso te lembrar que há um tempo atrás o Pedro Henrique ele recebeu uma oferta de empréstimo de um clube do mundo árabe, inclusive o clube do Odair Helmo. Era uma proposta que girava em torno de... Era de empréstimo também, mas que girava em torno de 200 mil euros. E ali pesou a vontade do jogador em ficar nesse momento para não ir para o mundo árabe, tá? Ali meio que pesou a vontade do jogador de ficar no Brasil também. Mas a proposta de 200 mil euros também não tinha agradado o Internacional. Então eu acredito que se o Vasco quiser esse jogador por empréstimo, ele terá que dar uma compensação financeira maior do que 200 mil euros.
E é isso que vai ser conversado essa semana, né? Algumas reuniões vão acontecer essa semana, essa informação que eu recebi ali do Lucas Pedrosa. E pode sim, tá? Pode sim acontecer essa negociação do Pedro Henrique ir parar no Vasco da Gama, já que ele não tá muito bem fechado com o Eduardo Cudê, o Inter contratou alguns atacantes, talvez não tenha espaço para ele aqui no Internacional, que apesar de ser o clube do coração dele, ele não vai querer ficar aqui comendo banco, né? Ele não vai querer ficar aqui comendo a reserva. E no Vasco, talvez ele poderia ter mais chances com o técnico Ramon Dias, talvez jogando na posição que ele prefere. Aqui no Internacional, por exemplo, como o Eduardo Cudê joga no 4-1-3-2 e esses meias abertos, eles não são tão pontas, eles não jogam tão fincados, espetados no ataque, eles precisam voltar um pouco mais para marcar. O Eduardo Cudê nunca se sentiu com confiança de colocar o Pedro Henrique nesse posicionamento. Então sempre que o Pedro Henrique teve que jogar com o Eduardo Cudê, ele jogou ou com esse cara colado no centroavante ou como centroavante. E o Pedro Henrique nunca se sentiu confortável para jogar nesse posicionamento do Eduardo Cudê. Não fechou com o Cudê. Então essa negociação ela pode sim acontecer. Nos próximos dias tudo vai ser definido. Uma reunião está marcada já para essa semana para definir se ele vai ou não. Existe uma boa perspectiva que sim, ele vá para o Vasco da Gama. Valeu, gente. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo e eu volto amanhã no Café com Fontes às 10 horas. Valeu!